Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para mim e para você. Você sabe quem são as pessoas que geralmente se escondem? As pessoas que geralmente não querem sair do seu lugar de conforto. Geralmente são pessoas que têm medo, pessoas que estão se sentindo intimidadas. Geralmente são pessoas que carregam o peso da culpa. Eu não sei se você está aqui e você está se escondendo. Só para a gente ter uma ideia diante daquilo que eu acabei de questionar e ao mesmo tempo explicar, a gente já percebe que se esconder geralmente não é por causa de uma coisa boa. É porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Na Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar algumas pessoas que se esconderam e que a consequência não foi boa. Jonas saiu do propósito de Deus e foi se esconder num barco, num navio, indo em direção contrária ao lugar que ele tinha que ir. E o que foi que aconteceu? Veio uma tempestade. E ele acabou na barriga de um grande peixe. A gente vai encontrar Adão e Eva se escondendo. E a gente sabe que eles se esconderam por causa da culpa, por causa da vergonha. E acabaram fora do Éden. Eu poderia aqui ainda mencionar outros personagens bíblicos que também se esconderam e mostraram como era o seu coração desde o começo do seu chamado. Saul. Quando o profeta vai apresentá-lo pela primeira vez, a Bíblia diz que Saul estava escondido no meio das bagagens. Por isso que não é nenhum segredo o fato de, diante de Golias, ele também está escondido na sua tenda. E o que acontece com Saul? Perde também o reino. Elias se escondeu numa caverna e acabou perdendo um ministério. Porque Deus o substitui por Eliseu. Mas o mais engraçado é que a atitude de se esconder, e todas essas pessoas de alguma forma estavam se escondendo de Deus, essa atitude é ingênua. Porque como é que nós, como seres humanos, podemos nos esconder de quem criou todas as coisas? Eu sei de uma coisa, hoje vai ser o dia em que você que estava se escondendo, vai parar de se esconder. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim para ela: pare de se esconder. Não, mas fala de verdade, diz assim: pare de se esconder. Não tem. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, você que estava se escondendo hoje vai ser achado por Deus. Porque a Bíblia fala em Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não adianta, não tem como se esconder do Senhor. A verdade é que Deus vai te ver, vai te encontrar em qualquer lugar. O melhor de tudo é que Ele nunca vai te perder de vista. Nós temos um Deus que está pronto para nos achar e nos expor. Em que sentido, pastor? É para eu brilhar? Não. É para a luz dele brilhar. E é por isso que o diabo fica tão furioso. Sabe, quando Deus chega para Abraão e vai mostrar para ele, a expressão que foi usada para Abraão foi: vou fazer o teu nome ficar famoso. Você acha que Deus estava querendo dar a glória dele para Abraão? Não é isso. Deus sabia que o mesmo Abraão que olharia para as estrelas do céu entenderia de onde viria aquele brilho lá em cima, que iria com certeza resplandecer na sua própria vida. E o diabo fica tão furioso. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que a gente mostre quem é o brilho da nossa vida. E uma das coisas que o diabo vai tentar colocar no meu e no seu coração é o medo, é a intimidação, é a culpa. E eu sei que esse é um sentimento que todo mundo já teve na vida. E se nós formos viver firmados nos sentimentos, nós não vamos nos mover, porque os nossos sentimentos nos paralisam. Quem nos move é o Senhor. Em todo tempo, na própria palavra do Senhor, nós vamos ver que o diabo sempre tentou de alguma forma colocar empecilhos na vida da igreja, no ministério de Jesus, a fim de que o medo viesse a ser instaurado no coração deles. A Bíblia vai falar, por exemplo, lá em Marcos, que certa vez os discípulos estavam dentro do barco com Jesus. E estava tudo maravilhoso, tranquilo. Tão tranquilo que Jesus dormia. Até que veio uma tempestade. O vento ficou muito forte, as ondas bravias. E os discípulos tiveram medo. Mas o que é que Jesus fez? Jesus continuou dormindo. Jesus continuou tranquilo. Os discípulos vão até Jesus e fazem aquela pergunta clássica: o Senhor vai deixar a gente morrer aqui? E Jesus se levanta, dá uma ordem para o mar, dá uma ordem para o vento, tudo se acalma. A tranquilidade passa a reinar novamente. E Jesus traz uma lição para aqueles discípulos: vocês são homens de pequena fé. O que é que Jesus queria que os discípulos fizessem? Sabe, os discípulos já tinham tido experiências sobrenaturais anteriores. Eles já tinham visto Jesus usando o seu poder. E de alguma forma, claro, Jesus queria trazer a responsabilidade para aqueles discípulos de acreditarem. Ele estava no barco, então tudo ia ficar muito bem. Eles não precisavam se esconder, porque de uma forma indireta era o que estava acontecendo. Eles estavam escondendo o quê? A fé deles. E esse é um dos maiores propósitos do diabo: esconder a nossa fé. Sabe? Se eu fizesse a pergunta, por que você tem se escondido? A verdade é que a resposta seria essa: porque
você não está usando a sua fé. Fé. E fé e medo não podem coexistir. Lá em Hebreus 11:1, a Bíblia vai falar sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que nós não enxergamos. Ou seja, é acreditar que, por mais que pareça que tudo está uma bagunça, Deus está nos bastidores da nossa vida, cuidando de absolutamente tudo. E o medo, pastor? O medo é a incredulidade. É simples, é a crença fraca. E a verdade é que quando a incredulidade ganha força no nosso pensamento, porque medo começa aqui. Quem nunca teve medo de dormir sozinho aí? Como é que começou isso? Você dormindo, abriu os olhos. Quando abriu os olhos, você viu uma sombra. Quem está comigo? E essa sombra, para você, era um grande fantasma. Era alguma coisa. Era um demônio, como a gente diz. E às vezes não era. Eu já vivi situações assim. Certa vez, fui dormir, eu era solteiro, estava na minha cama, tranquilo. E na frente da minha cama tinha uma outra cama, de solteiro. E do nada eu acordei à noite. E quando acordei à noite, abri os olhos. E quando abri os olhos, eu percebi que tinha um vulto na cama da frente. Obviamente, eu imaginei que era coisa da minha cabeça. Então, meio que limpei os olhos e olhei novamente e percebi que o vulto continuava ali. E estava tudo escuro, meu quarto era bem escuro. Nesse momento, crente faz o quê? Se arrepia primeiro. É ou não é? E em segundo lugar, lá dentro diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Ou está amarrado em nome de Jesus. Eu fiz isso internamente, aí já tinha me arrepiado. Lá dentro eu estava dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. E eu decidi então fazer o seguinte: peraí, vou ligar a luz do meu quarto. Quando eu comecei a me levantar, o vulto começou a se levantar. O que é que você faz nessa hora? Não, tem uns que correm. Estou falando de vencer o medo, gente. Nessa hora eu continuei clamando: está amarrado em nome de Jesus. E me levantei mais rápido. E quando eu me levantei mais rápido, liguei a luz do quarto. Minha irmã olha para mim e diz assim: sou eu, Tuca. Minha irmã teve medo, saiu do quarto dela e veio dormir no meu. O medo começa aqui. E é isso que o diabo tenta fazer, sabe? Claro, a minha irmã estava lá, é diferente, mas às vezes é isso, uma sombrinha. Meu Deus, estou com medo. E agora? O medo, quando toma conta da nossa vida, faz com que nossas emoções dominem aquilo que é principal para a gente viver uma vida de fé. O Espírito. Então, sempre que nós agimos por medo e não agimos com a fé, o medo faz a gente ver apenas os obstáculos, ao invés da vitória. Hoje, nesse dia, eu quero mostrar algumas atitudes que a gente precisa tomar para a gente vencer esse medo, para a gente parar de se esconder. Existe a história de um homem que, por um pouco de tempo na sua vida, se escondeu. Viveu aprisionado pelo medo, deixando de cumprir um propósito. Até que Deus abriu seus olhos e ele percebeu quem ele era. E percebeu, através de quem ele era, o que ele deveria fazer. Eu vou falar um pouco sobre a história de Gideão.
Gideão. Como foi que ele parou de se esconder? E a primeira atitude que a gente precisa tomar para parar de se esconder é buscando pela ajuda certa. Juízes 6, a partir do versículo 5, diz assim: porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Grave esse nome aí. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deixa eu te contextualizar essa história. O povo de Israel havia pecado contra Deus, se tornou idólatra. E a consequência do pecado não é boa. E Deus então permitiu que o povo de Midian dominasse o povo de Israel por 7 anos. Você sabe o que é viver em uma caverna, fazer casa em uma montanha, para se sentir seguro do seu inimigo? Por quê, pastor? Porque o povo de Israel, tudo o que eles plantavam nessa época, nos 7 anos, quando era a hora de eles colherem e usufruírem da sua plantação, os midianitas vinham com tudo. Era uma multidão incontável. E os midianitas pegavam somente tudo. Ou seja, são 7 anos da vida trabalhando, e quando você acha que vai usufruir do trabalho, tudo é destruído. Mas por que isso estava acontecendo? Por causa do pecado. É o pecado que faz a gente ficar escondido. É o pecado. Você vê Adão e Eva, pecaram, se esconderam. Sabe, eu não sei se tem alguém aqui hoje. Alguém que lá no Brasil, sabe, uau, vivia uma vida de santidade, de consagração, buscando a presença de Deus, né? E de repente, aí veio para cá, começou a esfriar o coração. Deixou de colocar Deus em primeiro lugar. Simplesmente começou a seguir conselhos ímpios. Desviou. Hoje, eu sei, você está aqui ou aí na live, até você mesma está se perguntando: quem me trouxe aqui? Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Sabe? Porque quem pisou um dia no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não sabe. Deus te trouxe aqui. E tem gente que tinha ministério, tem gente que era usado, tem gente que estava no fogo. Deus te trouxe aqui para você simplesmente entender que, para parar de se esconder, vai ter que buscar a ajuda da pessoa certa. E só tem uma pessoa certa que pode mudar a história da sua vida. É Deus. Não é a igreja do amor. Não é pastor Arthur, pastora Thalita. Não. É Deus. E diante das situações difíceis, o que é que a gente está fazendo? Quem a gente está buscando? O povo viveu 7 anos aprisionado.
escondido. Até que um dia eles entenderam, não tem para onde nós irmos. A expressão que a gente leu aqui foi: clamaram ao Senhor. A partir do momento que eles clamaram ao Senhor, aí sim as coisas começaram a mudar. O problema é que tem gente que está vivendo, comendo das migalhas do diabo. Do diabo. Sabe que tem que buscar Deus, mas não toma essa decisão e continua escondido. Deixa eu te dizer uma coisa: se o filho pródigo tivesse continuado lá onde ele estava escondido, no meio dos porcos, nós não teríamos uma história de restauração de vida. Nós não iríamos ver um pai indo ao encontro, abraçando e dando o melhor para aquele filho. Perceba, não foi o pai que foi ao encontro do filho, foi o filho que foi inicialmente ao encontro do pai, porque saiu de onde estava. Aí sim, quando o pai viu, foi lá e abraçou. Talvez você está dizendo assim: estou esperando Deus fazer algo na minha vida. Não. Quem vai começar a fazer algo na sua vida é você. É você. Buscando a ajuda da pessoa certa. Aí, faz o que esse povo fez. A vida é feita de escolhas. E a qualidade de nossas escolhas diárias vão depender da qualidade das decisões que nós tomarmos. Qual é o tipo de vida que nós queremos viver em relação a tudo da vida? Quer ver? Em relação ao que comer. É isso mesmo. Estamos nos Estados Unidos, gente. Fast food. A gente é que decide o que vai comer. Ao mesmo tempo que é a terra do fast food, mas é a terra que a gente consegue uns negocinhos gostosos no Publix. Umas saladas já prontinhas. Quem está comigo aqui? Misericórdia. Já vi que você não está light, não está? Um pouquinho de carboidrato, né, filho? Decisão, escolha em relação a estudar. Você acha que vão cair as questões que você precisa para passar na sua prova assim do nada? O Espírito Santo vai entrar e vai te dar todo o gabarito? Não vai. São escolhas, eu vou estudar, né? Você não vai chegar lá na prova do Detran daqui, gente. Qual é o nome? Pronto. Você acredita que vai ser assim por osmose e tal, e de repente, vai pegar tudo? Não vai, tem que estudar. Para trabalhar, para investir tempo, dinheiro, administrar emoções, tudo, prioridade nos dias, tudo, em quem acreditar. Sabe quando tudo mudou? Quando eles disseram assim: peraí, eu tenho que decidir quem é que pode me ajudar? Quem? Tudo mudou, porque eles entenderam que precisavam tomar uma decisão sábia. É justamente disso que a gente precisa. Você é sábio. Sabe por que eu estou dizendo que você é sábio? Porque você decidiu hoje. Você podia estar em qualquer lugar, mas hoje você decidiu: eu vou buscar a Deus. Podia estar curtindo aí o domingão. Não. Peraí. Eu vou buscar a Deus. E sabedoria é uma coisa que Deus está pronto para dar. Tiago 1, versículos 5 e 6 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso. Eu gosto dessa tradução, NVT, que diz assim: peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada, agitada pelo vento. Se tem alguém que quer nos dar sabedoria para que a gente tome as decisões certas e saiba quem a gente deve procurar para nos ajudar, é Deus. É Deus. E eu não sei quais são as decisões que você vai ter que tomar na sua vida em si. Seja no âmbito espiritual,
seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, emocional, qualquer âmbito da vida. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: se você buscar a ajuda do Espírito da sabedoria, do Espírito Santo de Deus, você vai acertar. Fala para essa pessoa linda que está perto de você: pode ter certeza, se buscar a ajuda de Deus, você vai acertar. Fala para outra aí, não ficar em... Buscar a ajuda de Deus, vai acertar. Qual é o problema, pastor? Sabe qual é o problema? Bora lá. Ao invés de muitos pedirem a ajuda do alto, elas querem a autoajuda. Não tem como a gente comparar essas duas coisas. Quando a gente entende que tem um Deus que está pronto para dar todo o direcionamento que a gente precisa na vida, e a gente não faz isso, a gente perde. E aí você vai deixar de dormir de noite, porque a preocupação vai dominar as tuas emoções. Você vai tentar solucionar os problemas que vão surgir. E o que é que eu faço, pastor? Ei, faz como o salmista. Salmo 119, a partir do versículo 145, o salmista diz assim: eu clamo de todo o coração. Ele está clamando a quem? A Deus. Responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei os teus estatutos. Antes do amanhecer eu me levanto, eu suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Gente, você está percebendo o que o salmista está dizendo aqui? Ele não vai buscar em nenhuma outra pessoa uma ajuda antes de buscar em Deus, na palavra. Eu estou falando de alguém que estava acostumado a ter conselheiros, e não tem nada de errado em você ter pessoas que vão te ajudar, orientar e aconselhar. Mas deixa eu te dizer, antes de tudo, vai na pessoa que sabe de todas as coisas. É Deus. É Deus. É Deus. Deus está apenas a um pedido de distância. Só pedir que Ele vem e te socorre. A primeira atitude, então, é buscar justamente pela ajuda certa. O povo fez isso. Foi o começo, o povo de Deus, o povo de Israel. E qual é a outra atitude que eu preciso para parar de me esconder? Reaja da forma certa. Juízes 6, versículo 11 até o 13 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava, presta bem atenção nisso, malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Você já parou para pensar que Deus poderia muito bem ter eliminado, ter dado vitória ao povo de Israel sem levantar absolutamente ninguém? Claro que Deus poderia ter feito isso. Mas Deus sempre quer contar conosco. Ele quer mostrar que Ele levanta homens, mulheres, seres humanos,
para serem canais. Você já parou para pensar que você é um instrumento de Deus aqui na terra? Não, deixa eu falar isso de novo. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Você não tem ideia. Às vezes você fica se perguntando, mas quem é que eu estou alcançando? Começa a alcançar a tua casa. E da tua casa, vai ser o efeito dominó. Mas é o que Deus quer. Deus quer mostrar para mim, para você, tudo aquilo que Ele já colocou dentro de nós, porque Ele colocou. Porque quando a Bíblia diz que Adão estava sendo criado ali, o que foi que aconteceu? Sopro, fôlego de vida foi colocado dentro do ser humano. Ou seja, aquilo que veio de Deus está sobre mim, está sobre você. Agora, é como eu falei logo no início, tem gente que não vai compreender essa revelação por causa do medo. Pastor, qual é a forma certa então que eu tenho que reagir? A gente tem que reagir com coragem, com ousadia. Mas Gideão estava se escondendo, pastor? Estava. Como assim? Me prova. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se você sabe, mas trigo não se malha no lagar, se malha na eira. O que se malha no lagar é uva. Na verdade, você pisa. O lagar era um lugar fechado, escuro, sem vento. Era uma bacia grande, em cima tinham cordas, a pessoa se segurava nas cordas e começava a pisar as uvas. Ao lado, tinham recipientes que recebiam o suco de uva. A eira era um lugar aberto, tinha que ter vento, a pessoa tinha que enxergar. Por quê, pastor? Porque quando você está malhando o trigo, você tem que ver se vai ficar alguma coisinha ruim ali. E o vento ajudava a levar essa sujeira. Gideão sabia do que estava acontecendo e simplesmente foi fazer um serviço que ele tinha que fazer num lugar que não era comum. O que é isso? Se esconder. Mas você sabe o que significa o nome Gideão? Significa lenhador, destruidor. Significa guerreiro poderoso. Por isso que o anjo do Senhor, quando chegou para Gideão, falou isso: homem valoroso, o Senhor é contigo. Por que falou o Senhor é contigo? Por quê? Por mais que o povo de Israel estava vivendo na idolatria, e o pai de Gideão tinha um altar idólatra, e lá na frente Gideão vai destruir aquele altar de Baal. É tanto que o nome de Gideão lá na frente, que vai ser dado, é Jerubaal. É como se fosse assim: Baal vai se ver contigo, pelo que tu fizesse, quando tu acabasse com o altar dele. Porque o pai de Gideão não deixou que o povo matasse Gideão. Mas quando o anjo chega para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, é porque o anjo do Senhor sabia que, por mais que Gideão estivesse se escondendo, Gideão não tinha o mesmo coração que o pai. Gideão era um cara que conhecia as escrituras. É tanto que Gideão vai dizer assim: como é que o Senhor é comigo se aquele que nos tirou do Egito está deixando a gente ser dominado pelos midianitas? Gideão sabia de tudo. Gideão sabia da força de Deus. Mas qual era o problema, pastor? E por que ele reagiu da forma errada? Porque o medo faz a gente perder a nossa identidade. Quem era Gideão?
lenhador, destruidor. Na nossa nomenclatura futebolística, vamos lá, para os homens, era o matador. O cara que chegava lá e resolvia o problema. Mas o que é que esse cara estava fazendo? E Gideão estava usando todo o potencial que ele tinha dentro de uma bacia grande, ainda mais escondido. Por quê, pastor? Porque o medo, além de fazer com que a gente perca a nossa identidade, porque é como se fosse uma venda que faz a gente não conseguir enxergar quem a gente é em Deus. Além disso, o medo pega toda a nossa capacidade que foi colocada por Deus sobre nossa vida, todo o potencial que a gente tem. Sabe o que ele faz? Minimiza. Apaga. Esconde. Por que o anjo chegou para Gideão? Porque Gideão era líder. Porque Deus ia levantar Gideão. A situação do povo de Israel nunca mais seria a mesma. Ah, pastor, mas é com Gideão então. Não. Olha para mim. Você sabe quem você é em Deus. A minha pergunta é: por que você está se escondendo? Você sabe que a Bíblia diz que a gente é herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, nação santa, sacerdócio real. Meu Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Peraí. Se Jesus falou para os discípulos dele que as obras que ele fez, eles fariam mais, quem aqui é discípulo de Jesus, gente? Não deixa o diabo colocar uma venda sobre seus olhos. Bora! Vamos servir. Vamos ganhar vidas. Vamos usar os dons que foram paralisados pelo medo. E vamos ativá-los. A canção que Bri cantou aqui dizia: vai ter ativação sobrenatural nesse lugar. E eu vou te dizer, já começou. Já começou. Ei! Por isso que a gente tem que reagir da forma certa. Como é que eu reajo, pastor? Com coragem primeiro. Com coragem. Segundo, com obediência. Obediência. Eu vou ter que fazer o que Deus está mandando eu fazer. Inicialmente, Gideão questionou. Gideão duvidou. Mas ele tinha que fazer o quê? Obedecer. Tudo que Deus queria que ele fizesse era que ele obedecesse. Que ele vencesse o medo. A pergunta de Gideão foi: mas e por que tudo isso está acontecendo? É como se Gideão dissesse assim: o senhor não está vendo? Eu vi uma história de uma família cuja casa estava em chamas. E eles tinham conseguido sair da casa. Mas você sabe como criança é, o filho caçula, de repente se lembrou de algo que tinha ficado no segundo andar, no quarto dele, e criança não tem noção do perigo. E essa criança voltou correndo para poder pegar o seu objetinho lá e não teve como voltar. E ficou parado na janela do seu quarto e o pai dizia assim: pula, filho. Pula. A fumaça era intensa. O menino não conseguia enxergar direito. E o menino dizia assim: papai, eu não consigo te ver. E aquele pai simplesmente gritou: mas eu consigo. Pode pular. Você sabe que a gente tem que agir da forma certa? Porque o nosso pai sempre nos vê. Às vezes a nossa vida está uma fumaceira só. Meu Deus, é tanta situação, é tanta... Mas deixa eu te dizer, pula.
A gente tem um pai que diz assim: se você andar pelo vale da sombra da morte, não tema, eu estou contigo. Por muitas vezes nós vamos encontrar Deus falando para Gideão: eu sou com você. Você já parou para pensar, mesmo Gideão pedindo vários tipos de provas ao anjo? Tudo começou com o anjo. Escuta essa revelação linda de Deus. Depois de tudo que ele ouviu, que o anjo disse: Deus vai te usar, Gideão vai dizer assim: então espera aí, que eu vou preparar um negócio aqui e eu vou voltar. E você sabe que Gideão prepara uma comida mesmo, cabrito, né, bolo. E quando ele chega ao anjo, o anjo simplesmente diz assim: eu vou fazer uma coisa, coloca tudo no altar. E a Bíblia diz que o anjo tocou aquela vara, o cajado, e o que foi que aconteceu? Veio fogo. Vê que coisa linda, né? Geralmente quando Deus manda fogo é para mostrar que a presença dele está lá. Quer ver? A sarça que ardia fogo era para mostrar a presença de Deus. Lá na frente a Bíblia vai falar de Elias, lembra? No Monte Carmelo e desafiando todos os profetas de Baal, o fogo caiu para mostrar o quê? Que só Deus era Deus. Vê que coisa linda. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Para que Deus confirmasse: filho, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou te chamando. Mas o mais lindo de tudo, para você ver que Deus a gente tem, é um Deus de confirmação, é o Deus que está dizendo assim: eu estou com você. A Bíblia diz que o anjo desapareceu. Quando desapareceu, foi que Gideão disse assim: meu Deus, agora é de verdade mesmo. E aí ele disse assim: vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. E agora, quem é que aparece? Vai para o texto. Você vai ver que o Senhor mesmo, agora, vai falar para ele. É como se Deus quisesse dizer assim: eu estou aqui. Eu te trouxe um anjo. Mas agora sou eu, Gideão. Você não vai morrer. Vamos lá, filho. Vai nessa tua força. Eu creio que Deus vai encher corações de coragem nessa noite. Deus vai encher corações com ousadia. Ousadia. Para você parar de se esconder. Para você viver o propósito. Agora, não esquece. Obedece. Você sabe, como muitos dizem, o alfabeto de Deus é qual? Obedecer. E é mesmo. Obedece. É para pular. Sabe, a igreja do amor só está aqui para obediência. Pode ter certeza. Eu creio, você está aqui nos Estados Unidos por obediência. Então pula, meu filho. Porque papai vai te pegar no colo. No colo. Mas além de pedir ajuda da pessoa certa, além de você reagir da forma certa, em último lugar, a última atitude que a gente precisa tomar para parar de se esconder, tenha o sentimento correto. Juízes 6, versículo 14, a partir do versículo 14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Presta atenção nisso aí, ó. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e é o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem,
E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Qual foi o sentimento que até aquele momento existia no coração de Gideão, além do medo? O complexo de inferioridade. Ele foi logo dizendo assim: eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. O que está errado em ser absorvido por esse sentimento? É que, se você for dominado por esse sentimento, Deus vai querer te usar. Mas é você que não vai deixar Deus te usar. Porque Deus deu livre-arbítrio. Deus chamou Jonas, gente. Jonas inicialmente se escondeu. Ah, pastor, mas depois ele ainda foi lá para Nínive. Foi para Nínive. Mas o coração dele ainda não tinha mudado. Você vai ver o fim do capítulo de Jonas. Se você for dominado pelo complexo de inferioridade, Deus nunca vai te usar. Agora, quando você se enxerga pequeno, improvável, não se acha capaz, mas entende quem foi que te chamou, quem é o tamanho de quem te chamou, a capacidade de quem te chamou, parabéns, seja bem-vindo ao clube. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, Moisés se sentia velho e gago. Raabe era uma prostituta. Davi, o último da lista. Isaías, homem de lábios impuros. Pedro, pescador e iletrado. E Gideão, o menor da casa do pai. Deus não escolhe por méritos, escolhe pelo coração. Você acha que são seus méritos? Escuta, se você achar que é você, acabou tudo. Há tudo. Por isso que Deus fez questão de dizer assim, ó: eu hei de ser contigo. Deus sempre prepara grandes projetos usando pessoas improváveis em lugares improváveis. Sempre. Quando a gente começa o culto aqui, você vê um vídeo, eu e Thalita conversando um pouco sobre coisas que a gente viveu lá na Igreja do Amor. Tem um documentário, se você nunca assistiu, eu peço que você assista no YouTube da Igreja do Amor. O documentário, tudo que a gente já viveu até hoje. Um lugar improvável, pessoas improváveis. Thalita com 17 anos, eu com 21. Mas quando a gente entende quem é que vai à nossa frente, Gideão entendeu. E ele vai entender mais ainda lá na frente. Sabe por quê? Vai haver uma guerra. Os eles estavam em mais ou menos 120 mil pessoas. O povo de Israel tinha 32 mil. Já estavam em desvantagem. E Deus diz assim:
Você não precisa de tanta gente, sabe por quê? Porque senão o povo de Israel vai pensar que eles fizeram isso. E a gente sabe um pouco da história, eu vou só encurtar. Só sobraram 300 homens para guerrear contra 120 mil. Qual é a probabilidade humana que vai existir de vitória para Gideão? Humanamente falando, nenhum. Mas, quando nós paramos de nos esconder, e somos expostos por Deus para cumprirmos um propósito, menos é mais. Sempre. Menos é mais. E essa é a hora em que Deus diz assim: pega uma trombeta, pega um jarro e pega uma tocha. Tocaram a trombeta, quebraram o vaso, as tochas estavam nas mãos dos 300. E o que foi que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que Deus deu vitória ao povo de Israel, fazendo com que aqueles midianitas que estavam ali entre si começassem a lutar um contra o outro, porque eles não tinham noção do que estava acontecendo. Deus fez. Quando a gente se esconde, olha, quando a gente para de se esconder, é o momento em que Deus se expõe. A gente vai encontrar Arão, levantando as mãos de Moisés, o gago. Já estava avançado em dias. Quando ele decidiu ser quem Deus queria que ele fosse, ele se expôs, ele saiu do esconderijo, de mãos levantadas enquanto Josué lutava. Deus se manifestava. Talvez você está dizendo assim: eu quero que Deus se manifeste na minha vida. Então, sai do teu esconderijo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero te convidar hoje a sair do lugar onde você está escondido. O medo de viver sonhos. Ou talvez, sabe, o medo de você estar aqui hoje e uma das coisas que eu disse é: hoje você vai, se entregar a Jesus, hoje você vai tomar a melhor decisão da sua vida, você que nunca, tomou essa decisão. Talvez você está dizendo assim: eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo porque eu já fiz tanta coisa errada na minha vida e hoje eu não sei se... Medo da culpa? Não. Hoje você vai sair do lugar onde você estava escondido. Você vai deixar o medo de lado, você vai deixar a culpa de lado, você vai deixar a intimidação de lado, para começar a viver o propósito, para você começar a viver a promessa de Deus sobre a sua vida.